O problema mente-corpo é uma discussão milenar. Ela existe desde que o homem conseguiu entender de que existem duas coisas no mundo, no universo, que formam o mundo, que são completamente distintas uma da outra e não podem se explicar em função de uma da outra. Por um lado nós temos a consciência, a subjetividade, o awareness de estar presente. Do outro lado nós temos o mundo físico, que a ciência tenta modelar. Mas entenda que, mesmo que a ciência conseguir modelar e tirar todas as leis físicas do mundo, a ciência nunca poderá explicar o que é o vermelho. Nunca vai poder explicar o que é o meu sentimento de awareness, a minha senciência. E essa questão dá um nó na cabeça de qualquer um. Bom, existiram filósofos que falaram que o mundo físico ele está dentro da consciência, então só existiria o mundo da consciência. E existem filósofos que falam que a consciência é um produto do mundo físico. E aí no caso nós temos os materialistas e os fenomenalistas em grande discussão. Mas tirando esses dois extremos, nós temos diversos filósofos de grande gabarito que sempre tentaram unir os dois como uma coisa só. Porém, com dois lados distintos, como você já pode perceber. Para explicar melhor isso, para você realmente entender o problema mente e corpo, você vai realmente ver que nada nesse universo faz sentido. Bom, primeiro perceba que a ciência tenta falar, por exemplo, vamos explicar as cores em função de ondas eletromagnéticas. Mas as cores não são ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. Ondas eletromagnéticas são uma coisa, cores são outra. Aliás, eu posso ver cor mesmo sem ter nenhuma onda eletromagnética no local. Como? Por exemplo, quando você sonha. Quando você está sonhando, não tem estímulo, não tem ondas eletromagnéticas ali daquele seu sonho. E no entanto você está enxergando o vermelho dentro do seu sonho. Ou seja, o vermelho não tem nada a ver com ondas eletromagnéticas. Bom, indo mais fundo ainda, não só a visão, mas também a audição. Quando você percebe, a audição não tem nada a ver com vibração do ar. A física pode muito bem descrever a vibração do ar e colocar uma correlação entre a vibração do ar e o que você escuta, o som que vem dentro da sua consciência. No entanto, o som que vem dentro da sua consciência não é vibração do ar. Contanto, quando você sonha, você está escutando e não tem nenhuma vibração no local onde você dorme. Então o som, se você explodir uma bomba aqui, lá no meio do deserto, a bomba vai ser completamente muda. Não tem som no universo. Só vai existir o som no universo quando algum animal chegar perto dessa explosão e ouvir a explosão. E aí o som só vai existir dentro da consciência do animal. Não vai existir no mundo físico. Não existe som no mundo físico. Assim como também não existe cores no mundo físico. O mundo físico é completamente destituído de cores. O mundo físico é completamente destituído de sons. O mundo físico é mudo, surdo, cego. E na verdade a gente vai mais a fundo ainda e vê na verdade que ele vai se ruir sobre ele próprio. Porque da mesma forma que não existe o vermelho no mundo físico, e é por isso que a ciência nunca vai explicar o vermelho. Da mesma forma que não existe som no mundo físico, é por isso que a ciência nunca vai explicar o som. Nunca. Ela pode explicar a vibração de ar, mas ela não pode explicar o som que tem nas nossas consciências. Certo? Então, quando você começa a entender isso, você vê que o mundo é completamente cego. Não existe cores no mundo. As cores só existem quando algum animal abre o olho e forma as cores dentro da cabeça dele. O som é a mesma coisa. E aí eu vou mais além ainda. Na verdade, todos os seus sentidos, tudo que você pensa não existe no mundo físico. O mundo físico é completamente destituído de cheiro. O cheiro não é moléculas vaporizadas. Certo? Moléculas vaporizadas é um modelo da ciência para explicar o cheiro, mas o cheiro não tem nada a ver com moléculas vaporizadas. Certo? Um esquizofrênico pode começar a sentir cheiro mesmo sem ter nenhuma molécula vaporizada no local, ou então ouvir sons, ou então ver alguma ilusão,
né, ele vê alguma coisa que tem no mundo, mas na verdade não tem nada ali. Então perceba que isso tudo está dentro da nossa consciência e não no mundo físico. Então, se o mundo físico é cego, se o mundo físico é surdo, se o mundo físico é mudo, se o mundo físico não tem cheiro, se o mundo físico não tem tato, o tato não é o toque entre as duas coisas. Nada, aliás, você já sabe, né, que nada toca no átomo, nenhum átomo toca em nenhum átomo. Até porque no vídeo passado a gente viu que lá a última coisa da substância fundamental, que é a única coisa que existe, é um mistério. Tá? E tudo se desfaz, então não existe toque de nada com nada. Então o toque só existe na nossa consciência. Se eu realmente conseguisse tocar um dedo no outro, as moléculas desse dedo aqui iriam se transpassar às moléculas desse dedo daqui. E aí quando eu tirasse o dedo, uma parte desse dedo ia vir para esse dedo e a outra parte desse dedo ia ficar no outro dedo. Certo? Mas não. Vão entendendo isso. Então o toque não existe. O toque, a sensação de toque, a sensação de textura, tudo isso só existe na nossa consciência, não existe no mundo físico. Se o mundo físico é destituído de todas essas sensibilidades, será que o mundo físico também possui o que a gente chama de pensamentos e ideias? Porque eu vejo o mundo em função de um espaço e de um tempo. Se o espaço e o tempo só existir na minha consciência, então na verdade nem o espaço e nem o tempo existem no mundo físico. Então o mundo físico ele se torna um nada. E isso, por exemplo, Nagarjuna, um filósofo budista, vai chamar isso de vacuidade. Ele fala que o mundo em si não existe nenhum fundamento, não existe nenhuma realidade no mundo, certo? Tudo que você pensa faz parte da sua própria consciência e por isso não pode ser o que tem no mundo. Eu vou explicar esses detalhes mais pra frente, mas em outros vídeos futuros, mas perceba a profundidade desse pensamento. Perceba que ele realmente faz sentido. E que não tem como você explicar o mundo antes de você explicar a si próprio. E é por isso que o budismo vai falar para você, conheça-te a ti mesmo. Que ele vai falar o seguinte, na tentativa de olhar para a realidade externa e tentar explicar a realidade, você vai cair numa coisa óbvia. Você vai cair que para explicar a realidade, na verdade você precisa explicar você próprio. E você próprio quer dizer o seguinte, tudo que você vê, na verdade, é você. Vamos para essa segunda característica aí do problema mente-corpo, que vai bugar sua cabeça. Imagine um robô. Se eu tenho aqui, imagine que esse daqui é um robozinho, e eu vou querer fazer um circuito, vou querer fazer uns chips elétricos aqui, certo? Uns chips eletrônicos, para fazer esse robozinho enxergar essa caneta. Tem como esse robô enxergar a caneta? Vamos chamar o engenheiro eletrônico. O engenheiro eletrônico vai falar o seguinte, bom, para eu fazer um robô para enxergar essa caneta, eu tenho que fazer um monte de sensores nesse robô, colocar um monte de sensores, que vai fazer a transdução de energia, de algum tipo de energia, na verdade vários tipos de energia, depende dos sensores que você utilizar, e vai transformar essas energias em energia elétrica. Bom, essa energia elétrica, então, transformando vários tipos de energia em energia elétrica, a gente pode construir circuitos elétricos para processar essas informações que vêm através desses níveis de energia. Fazendo esse processamento de sinais, né, elétricos que existem dentro da cabeça do robô, então o robô vai ser capaz de fazer um modelamento do mundo à volta dele. Vai ser o modelo de mundo do próprio robô. Beleza? E aí nesse modelo de mundo do próprio robô pode ter alguma coisa que represente a caneta. Muito bem, mas aí o que o robô está vendo? O robô está vendo a caneta? Não. O robô só está vendo os próprios circuitos internos dele. Tem como o robô ver a caneta? Não. E os circuitos internos do robô parecem com a caneta? Não tem nada a ver com a caneta. Os circuitos elétricos que estiver dentro do robô não tem nada a ver com a caneta. É simplesmente um monte de circuitos elétricos, um monte de energia elétrica passando de um lado para o outro. Nunca aquilo ali vai ter alguma coisa a ver com a caneta. É claro que
a informação ali presente, ele pode representar um modelo de mundo onde você tem um substituto para a caneta. Mas aquele substituto para a caneta não tem nada a ver com a caneta. Ele tem a ver com os próprios circuitos internos do robô. Se o robô, é impossível o robô enxergar a caneta, e perceba que o modelo de mundo que ele fizer aqui e o modelo da caneta que ele fizer dentro da cabeça dele não tem nada a ver com a caneta real. A mesma coisa acontece com a gente. A gente enxerga o mundo em função de nossos órgãos sensoriais. E tudo que entra dentro do nosso crânio escuro, que não tem nada lá dentro, vai ser processado. E tem como você enxergar a realidade do jeito que ela é? Não! Do mesmo jeito que o robô não pode enxergar a caneta. Então tudo que você está enxergando, tudo, o mundo inteiro que você enxerga, até a estrela mais distante que você é capaz de ver no céu, está dentro do seu crânio. Então você não está enxergando a estrela, você não está enxergando a caneta, você não está enxergando a realidade do jeito que ela é. Você está enxergando uma sombra da realidade, que é a representação que você faz da realidade dentro de você mesmo. Então, tudo que você enxerga do mundo, todo o universo observável, é apenas você. Então está dentro de você, porque assim como o robô não tem como enxergar alguma coisa que não seja os próprios circuitos elétricos do robô, você não consegue enxergar qualquer coisa que não seja os seus próprios circuitos internos. Então todo o universo que você presencia é os seus próprios circuitos internos. É tudo sombra da realidade. Platão, descrevendo a vida de Sócrates, falou isso há 2500 anos atrás. O mito da caverna. Então você começa a perceber que ao questionar a realidade, na verdade você está questionando a si próprio. E ao explicar a realidade, você necessariamente está explicando a si próprio. Então não tem como você explicar algo que está além de você. E é por isso que a substância fundamental sempre vai ser incognoscível. Sempre. Lembra da substância fundamental do vídeo passado. E perceba que esses grandes filósofos sempre falaram isso. Nagarjuna que descreveu o mundo como vacuidade, agora você pode entender isso melhor. Lembra na substância fundamental, quando eu comecei a explicar para vocês no vídeo passado sobre o que é a realidade? Eu comecei a questionar a realidade dessa caneta em função do plástico. Plástico em função das moléculas, as moléculas em função dos átomos, os átomos em função de prótons, nêutrons e elétrons, os prótons e nêutrons em função de quarks, e assim vai, até a realidade se desvanecer na sua mão. Bom, perceba o seguinte, quando eu coloco o plástico em função de moléculas, vai ficar um monte de vácuo com alguns pontos de molécula, certo? Então o plástico é formado por moléculas unidas, então existe um espaço vazio entre as moléculas. Então a gente vai falar que a caneta vai ser formada por vácuo e alguns espaços de molécula. Mas aqueles espaços de moléculas tem mais vácuo dentro dela. Por quê? Porque ela é formada de átomos. Então você tem átomos, 2 bloquinhos de átomos, por exemplo, e um monte de espaço vazio que era a molécula, que agora já não é mais, porque a molécula não existe, o que existe é átomo. Então o vácuo aumenta. Então o espaço vazio que tinha na caneta inicialmente aumenta. Quando eu vou explicar o átomo, eu já falo que o átomo é de prótons, nêutrons e elétrons. Então o vácuo já fica gigantesco. Porque daí você vai falar o seguinte, bom, lembra aquele vácuo que existia inicialmente na caneta? Agora você, cara, botou o vácuo pra caralho. Por quê? Porque se você pegar um átomo do tamanho de um estádio de futebol, uma bolinha de gude lá no meio é o núcleo do átomo, o elétron, ele fica aí como onda aí em volta do núcleo, ou seja, o estádio inteiro é vácuo, e apenas aquele núcleozinho de um tamanho de bolinha de gude é que possui alguma matéria, vamos dizer assim, certo? Bom, só que acontece que se você for pegar aqueles prótons e aqueles nêutrons, que é uma bolinha de gude só, e o resto é tudo vácuo, agora para explicar ele, você vai explicar em função de quarks. E aí quando você vai explicar em função de quarks, então até aquela bolinha começa a se virar vácuo. Ele começa a virar vácuo com alguns quarks ali. E aí se você for explicar o quark em função de outra coisa, o vácuo vai aumentar mais ainda. Ou seja, tudo que você enxerga é 99,9999999% vácuo e 0,0000001 alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Certo? Que energia, que eu vou colocar já que isso está errado, na verdade, mas enfim, vamos
todo mundo vai entender melhor assim. Então aquele 0,00001% de energia, na verdade indica só a nossa ignorância. Então no fundo, tudo é vácuo. E Nagarjuna falou isso no século I, entre o século I e II de Cristo, ou seja, 100 anos depois que Cristo nasceu, Nagarjuna já falou que o universo inteiro era vácuo. Certo? Ou seja, apenas utilizando o raciocínio lógico, esses grandes filósofos já chegaram nessas verdades há muito tempo. E a ciência está chegando hoje nessa verdade. Hoje que a ciência sabe que 99% do negócio é vácuo. Só que a ciência ainda não sabe que é 100%. Mas tudo bem, alguma hora ela vai chegar lá. Bom, Nagarjuna já falou isso há muito tempo atrás. Não só Nagarjuna, né? Temos também o Hermes Trismegisto, que viveu estima-se, né, que ele viveu há 2000 anos antes de Cristo. Então, há 2000 anos antes de Cristo, Hermes Trismegisto já falava isso. Hermes Trismegisto já tem as 7 leis herméticas, e uma das leis herméticas é que o todo é consciente, então não existe nada material, e outra lei hermética é de que o mundo inteiro está em vibração. Então ele já sabia que o mundo inteiro está em vibração, ou seja, você olha para uma pedra, um filósofo, imagina um filósofo 2000 anos antes de Cristo olhando para uma pedra e falar, tudo é vibração. Pois é. Ou seja, apenas utilizando o raciocínio lógico, esses caras já chegaram em várias coisas que a ciência está chegando apenas hoje. Bom, e esse problema mente-corpo é extraordinário. Porque ele faz ruir qualquer que seja a sua crença sobre o mundo. Qualquer que seja a sua crença sobre o mundo. O problema mente-corpo, ele ainda fica ainda mais extraordinário quando você começa a pensar que os seus próprios sentimentos, o seu próprio pensamento, a sua própria ideia também é sombra da realidade. Também. Então, como lidar com isso? Como lidar com o fato de que todo o universo que você está enxergando, que está dentro do seu próprio crânio, todo o universo, tudo que você enxerga, até a estrela mais distante, ela tem que estar dentro do seu crânio, certo? Ela está dentro do seu crânio. Então você está vendo você não está vendo o mundo. Certo? Bom, como que você então, que é aquela estrela? Então você é aquela estrela. Eu não estou dizendo que não exista uma estrela além de você. Não tire conclusões erradas. Eu estou falando que a estrela que você está vendo é você. Aquela imagem da estrela que você está vendo é você. Certo? Não pode não ser você. É você. Certo? Então você é o próprio experienciador. Certo? Bom, que vai ter um outro vídeo que eu vou explicar para vocês também quem sou eu. Né? Então você vai ver, você é o experienciador. Então se você, aquela estrela lá que está dentro do seu crânio é você. Isso não quer dizer que não exista uma estrela além de você. Tá? A gente vai chegar nesse ponto. Bom, mas perceba o seguinte. Quando eu coloco qualquer coisa então localizada no mundo, na verdade eu estou fazendo uma falácia. Por quê? Porque não existe localização das coisas no mundo. A localização de qualquer coisa é dentro do seu crânio. Mas espera aí, o meu próprio crânio já faz parte de uma localização que eu estou fazendo dentro da minha própria subjetividade. Então nem mesmo a localização faz sentido. Porque ao mesmo tempo que eu sou todo, eu vou falar para você que eu estou dentro dessa cabeça. Mas como que eu posso estar dentro dessa cabeça se na verdade eu também sou aquela estrela que está lá no fundo? Então perceba que a localização buga. Não tem como explicar isso. Não tem. Tipo, ao mesmo tempo, eu não consigo ver localização de nada. Porque ao mesmo tempo que eu sou tudo, todo mundo que eu percebo, ao mesmo tempo todo mundo que eu percebo está dentro apenas da minha cabeça física. Limitada. Veja que isso não faz sentido. Certo? Bom, então quando você começa a perceber que na verdade o meu crânio estaria além daquela estrela, você fala assim, pô, meu crânio está depois da estrela. Então, tipo, se eu for pro infinito, se for lá no infinito, eu vou encontrar meu crânio. E aí, só que daí você vê o seguinte, pô, mas a própria noção que eu tenho de crânio é montada internamente em função da minha consciência. E se a minha consciência, que a gente já chegou à conclusão de que a minha consciência não é capaz de ver a realidade. A minha consciência é capaz de modelar a realidade, o que é uma sombra. Da mesma forma lá, lembram do robozinho. O robozinho não consegue ver caneta. O
O robozinho consegue modelar a caneta de uma forma completamente diferente do que a caneta realmente é. Da mesma forma, eu estou modelando o mundo a partir da minha consciência da forma completamente diferente do que a realidade é. E é por isso que a gente vive na Matrix, né? Tipo, é o mundo das sombras. Então, o Platão já falou isso lá. Tudo que você enxerga é sombras. Então, a própria distinção que eu tenho de cabeça, a própria distinção que eu tenho de crânio, já é errada. Porque ela é só uma sombra do que realmente é. Então eu não posso dizer que a minha consciência está dentro do meu crânio. Mas tudo bem, isso não anula as outras coisas. Mas, enfim, pensem sobre isso. E agora? Toda a ciência ruiu? Tudo que a gente faz cientificamente a gente tem que jogar fora? Claro que não. Claro que não. Certo? Mas a gente tem que adaptar. Por quê? Porque assim, toda teoria que a gente faz sobre a realidade, ela necessariamente está calcada em certos níveis de crenças. Tá? Você nunca pode sair, né? Porque tem muita gente que acha que ciência não tem crença. Pois eu te digo que toda teoria existe uma crença de base. Todas as teorias existem uma crença de base. É por isso que a filosofia nunca vai morrer. A filosofia nunca vai morrer porque simplesmente não existe uma pedra angular que sustenta nenhuma teoria. Tudo que sustenta todas as teorias é uma crença de base. Então você tem que crer em alguma coisa para você colocar um modelo por cima dela. Então, por exemplo, a física clássica tinha a crença de que o universo inteiro era formado por espaço, tempo e átomos. Pronto, e aí a união desses três explicaria o universo inteiro, certo? Então isso é uma crença. Isso é uma crença. Então a partir dessa crença você faz o seu modelo. Beleza? E todas as crenças, a mecânica quântica tem crenças. Eu vou fazer vídeos sobre crenças de cada teoria física. Vou fazer crenças sobre as teorias clássicas da mecânica quântica, a teoria da relatividade. Vou colocar os pilares de crenças básicas que sustentam cada teoria. E é impossível você montar uma teoria sem uma crença de base. Tá? E aí a grande falácia que alguns acadêmicos entram. A grande falácia é achar que a sua teoria é verdadeira sem admitir a sua crença de base. A sua teoria pode ser verdadeira se a sua crença de base estiver correta. E claro, você não cometeu nenhuma inconsistência lógica ao longo do seu modelo. Certo? Então sempre haverá essas duas coisas para a gente analisar numa teoria. A gente tem que analisar a consistência lógica da teoria. Consistência lógica significa não pode haver mágica no meio do processo. Certo? Então você tem que explicar as coisas lógicas sem mágica. E de acordo, né, com o raciocínio lógico, além da consistência, você tem que ver a crença de base dela. Certo? Não existe teoria sem crença de base. Isso eu vou explicar também em outros vídeos. Não existe. Bom, e é isso que torna o problema mente-corpo uma pedra no sapato de qualquer um que tente explicar a realidade. Bem-vindo à maluquice do problema mente-corpo. No próximo vídeo, a gente vai ver que a substância fundamental é e sempre será incognoscível.